Com a leveza do céu e a sabedoria que ultrapassa o tempo, os anjos se aproximam agora, não para trazer respostas prontas, mas para tocar suavemente o teu coração com uma lembrança que talvez, em meio aos ruídos da rotina, tenha se apagado um pouco. A vida que você vive é sagrada. Não pela perfeição que você às vezes tenta alcançar, nem pelo acúmulo de conquistas visíveis aos olhos do mundo, mas porque, a cada dia, você acorda e escolhe continuar. Porque mesmo com dúvidas, medos e quedas, você insiste em caminhar. E essa escolha silenciosa de permanecer é, em si, uma declaração profunda de coragem e luz. Os anjos te observam com reverência sempre que você respira fundo antes de enfrentar o dia. Eles se alegram nos pequenos momentos em que você sorri sem razão, quando admira o céu, quando abraça alguém com presença verdadeira, quando diz obrigada, mesmo sem ter tudo o que gostaria. Porque são nesses gestos simples, quase invisíveis, que a vida revela sua grandeza. A vida não se mede pela quantidade de acontecimentos extraordinários, mas pela forma com que você se entrega ao ordinário, tornando-o sagrado pela sua consciência, pela sua presença, pela sua capacidade de amar apesar de tudo. Eles sabem que há dias em que viver parece pesado, que há momentos em que tudo parece incerto, repetitivo, sem sentido. E é justamente nesses dias que os anjos te cercam com mais ternura, porque é nesses momentos que a alma se encontra mais vulnerável e, por isso mesmo, mais aberta à verdade. A de que a vida não precisa fazer sentido o tempo todo para ser preciosa. A vida é fluxo, é movimento, é aprendizado em constante construção. E mesmo quando você sente que parou, por dentro algo segue se transformando. Mesmo quando você pensa que está à deriva, há uma força invisível te conduzindo para onde você precisa estar. Os anjos te convidam a olhar para a vida não como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma dança a ser vivida. Uma dança que ora exige entrega, ora exige firmeza, ora exige pausa. E todas essas etapas são necessárias, porque viver de verdade não é apenas manter-se em pé, é estar presente. É ter coragem de sentir. É permitir-se mudar de direção quando a alma pede. É reconhecer que fracassar também é uma forma de se conhecer. É admitir que há dias em que tudo o que você pode fazer é se recolher, respirar e confiar que a luz voltará a se acender no tempo certo. Eles dizem que não existe uma única forma certa de viver. Cada alma tem seu compasso, seus ciclos, seus aprendizados únicos. Comparar sua jornada com a de outros é como julgar o desabrochar de uma flor sem conhecer as estações pelas quais ela passou. O que parece estagnação, muitas vezes, é apenas um tempo de germinação silenciosa. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece perda pode ser libertação. E o que parece vazio pode ser o espaço necessário para que algo novo nasça com mais verdade. Os anjos te pedem que viva com mais suavidade, que se perdoe pelas vezes em que não soube como agir, que se acolha nos momentos em que falhou consigo mesma, que se celebre pelas vezes em que tentou de novo, mesmo cansada. Que reconheça que estar viva, sentir, experimentar, crescer, amar, perder e recomeçar, tudo isso faz parte da beleza de estar encarnada. Você é uma alma eterna vivendo uma experiência temporária, mas essa experiência não é menor por isso. Ela é, ao contrário, a chance preciosa de evoluir, de tocar o mundo com sua luz única, de deixar marcas que nascem não do que você faz, mas de quem você é. Eles te lembram que, mesmo quando você não vê, sua vida tem impacto. Suas palavras tocam. Sua presença transforma. Sua coragem de continuar inspira. Há pessoas que se sentem mais leves só por estarem ao seu lado. Há sorrisos que nasceram por sua causa. Há caminhos que se abriram porque você acreditou. E mesmo que ninguém tenha dito, mesmo que você não tenha percebido, a vida de muitos já foi tocada pela sua. E isso, por si só, é sagrado. Os anjos te pedem que continue, não por obrigação, mas por gratidão. Que se permita viver com mais inteireza, com mais verdade, com mais conexão. Que ouça mais o seu coração e menos as pressões externas. Que abrace a incerteza como parte da aventura. Que celebre as pequenas alegrias como quem celebra um milagre.
porque cada dia é um milagre, cada respiração é um recomeço, cada amanhecer é um convite da vida dizendo: mais uma vez, você pode. E enquanto você caminha com essas palavras repousando suavemente no coração, os anjos continuam ao seu redor, não com alarde ou promessas grandiosas, mas com a mesma presença amorosa de quem te acompanha desde o início, mesmo quando você não percebe. Eles seguem sussurrando que a vida, em sua profundidade mais verdadeira, não se resume a uma linha reta ou a uma lista de metas a cumprir. Ela é, na verdade, um campo vivo de experiências que se entrelaçam, que se revelam aos poucos, que se manifestam conforme você se permite viver com mais abertura, mais sensibilidade, mais escuta. Eles dizem que não há erros irreversíveis para a alma que deseja crescer, que mesmo os desvios, os enganos, os momentos de dor ou afastamento podem se tornar parte do caminho de volta à luz, se forem olhados com amor e responsabilidade. A vida não espera a perfeição de você, espera a sinceridade, espera que você esteja disposta a aprender, a se levantar após os tombos, a acolher com compaixão os capítulos que gostaria de ter escrito de outra forma, porque mesmo as partes que você gostaria de esquecer carregam sementes de sabedoria que um dia germinarão. E os anjos reforçam: não é necessário compreender tudo de uma só vez. A vida não se revela de forma linear, nem se explica completamente. Às vezes, o que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. Às vezes, aquilo que hoje machuca será a ponte para um novo estado de consciência. Há um tempo invisível e divino que atua além do que os olhos podem ver. E confiar nesse tempo é uma das formas mais puras de fé. Eles te convidam, com delicadeza, a desacelerar por dentro, a deixar de tentar controlar tudo, a permitir que a vida também te surpreenda, que te mostre novos caminhos quando você achar que já sabe para onde está indo. Porque viver verdadeiramente exige essa humildade, a de se deixar guiar, a de se render à sabedoria que existe nos encontros inesperados, nas pausas obrigatórias, nos silêncios que parecem longos demais. Tudo tem um ritmo, e viver é também aprender a dançar com o desconhecido, sem perder a confiança de que, mesmo nos passos incertos, algo belo está sendo construído. Os anjos te observam com alegria sempre que você escolhe continuar, mesmo sem certezas, sempre que você se abre para ver beleza onde antes havia pressa, sempre que você troca a autopressão por cuidado. Eles sabem que viver não é fácil, mas é divino. Que cada vez que você honra o dia com presença, que você oferece o melhor de si com verdade, que você ama mesmo com medo, você está fazendo da sua vida um altar silencioso, onde o sagrado se manifesta através dos detalhes. E não é preciso uma missão grandiosa para que sua vida tenha valor. Ela já tem. Porque viver é, por si só, um ato espiritual. E cada escolha que você faz com consciência é uma prece. Cada gesto de bondade é uma oferenda. Cada olhar que você lança com compaixão é uma ponte entre mundos. Os anjos te lembram que você é muito mais do que o mundo espera de você. Você é a expressão viva de uma alma em constante expansão. E a sua presença aqui, neste exato momento, é necessária, importante e profundamente bela. E nessa beleza silenciosa de simplesmente existir, os anjos continuam te envolvendo, como quem segura pelas mãos uma alma em aprendizado, não para apressá-la, mas para acompanhá-la com ternura em cada passo do caminho. Eles te pedem que confie mais na inteligência da vida, mesmo quando ela parecer contraditória. Que confie no invisível, não como um esforço forçado de fé, mas como uma entrega sincera àquilo que está além do teu controle. Porque viver também é aceitar que nem tudo será compreendido agora, mas ainda assim pode ser amado. Eles sabem que o coração humano, muitas vezes, se cansa da espera, das repetições, da falta de respostas claras. E por isso te acolhem quando você se sente perdida, quando duvida, quando se desconecta momentaneamente do propósito. Eles não exigem de você que esteja sempre forte, sempre luminosa, sempre bem. Pelo contrário, eles te envolvem ainda mais quando suas forças vacilam. Porque é nesses instantes em que a casca se quebra e a vulnerabilidade aparece, que a alma se torna mais acessível, mais honesta, mais real. E é nessa realidade que a vida se manifesta com mais profundidade.
Os anjos te lembram que você não precisa estar pronta para viver plenamente, que a vida não espera você se sentir perfeita para florescer dentro e ao redor de você. Ela floresce no meio do caos, na confusão, nos instantes em que você apenas respira, sobrevive, continua. Cada gesto seu de cuidado próprio, cada decisão de não desistir de si mesma, cada escolha que você faz por amor, mesmo que pequena, constrói, camada por camada, a vida que você deseja viver. Eles te dizem que viver não é um teste a ser passado, mas uma jornada de revelação, que sua história não precisa se parecer com a de ninguém, que não é sua obrigação seguir o ritmo dos outros. A vida é uma escuta, uma dança com a intuição, um chamado diário à verdade da sua própria existência. E se você conseguir silenciar o ruído do mundo por alguns instantes e voltar o olhar para dentro, encontrará respostas que sempre estiveram ali, esperando pela sua atenção. Os anjos celebram quando você respeita seus ciclos, quando honra seus limites, quando permite que a vida aconteça com mais leveza. Eles sabem que você carrega dentro de si um universo inteiro de possibilidades e que está aprendendo com coragem a acessá-las no tempo certo. Eles sussurram com carinho que viver é muitas vezes voltar para si, para o coração, para o agora. Voltar não como regressão, mas como reconexão. E quando você volta para si com amor, você reencontra a vida na sua forma mais pura, um presente. Um presente que não precisa de grandes conquistas para ser valioso. Um presente que se renova a cada manhã, em cada gesto, em cada olhar sincero, em cada respiro consciente. A vida não precisa ser extraordinária para ser divina. Ela só precisa ser vivida com alma. E você, querida alma, está aprendendo a viver com alma. Com mais escuta, mais presença, mais compaixão. E isso já é mais do que suficiente. E enquanto você se permite viver com mais alma, os anjos continuam te acompanhando, como guardiões silenciosos do seu despertar mais autêntico. Eles não te apressam, não te comparam, não esperam de você algo além do que sua essência é capaz de oferecer. Eles apenas te recordam, com infinita paciência, que viver não é um desempenho, mas um caminho de presença e amor. E que, a cada vez que você respira mais fundo, desacelera por dentro e se entrega com verdade ao momento presente, você se alinha com o que a vida tem de mais precioso, a experiência de ser, simplesmente, você. Eles sabem que há um ruído constante ao redor, vozes que tentam ditar o ritmo da sua jornada, imagens que comparam, ideias que pressionam. Mas eles te pedem, não se distraia tanto. Não se esqueça de que há uma sabedoria que só pode ser acessada quando você se volta para dentro. Não permita que a pressa do mundo te roube a beleza do seu tempo interior. A sua vida é sua, o seu compasso é único, e cada escolha feita com consciência, mesmo que discreta, é uma afirmação silenciosa de que você está viva, e isso já é um milagre diário. Os anjos te dizem que viver é também aprender a desapegar, de expectativas que não se cumpriram, de papéis que já não te servem mais, de histórias que se encerraram mesmo sem final bonito. Desapegar, para a alma, não é um ato de frieza, mas de liberdade. É o espaço que você oferece ao novo. É a clareza de que não precisa mais carregar aquilo que não te alimenta. É o ato de confiar que, mesmo quando algo se desfaz, a vida continua te conduzindo. Talvez para algo maior, mais leve, mais alinhado com a pessoa que você está se tornando. Eles celebram quando você começa a dizer sim, apenas ao que te faz crescer, ao que te nutre, ao que te faz sentir paz, mesmo em meio ao caos. Porque esse sim é o início de uma nova etapa. É o momento em que você deixa de sobreviver e começa, de fato, a viver. E viver de verdade é ter coragem de mudar de rota quando a alma pede. É permitir-se começar outra vez sem se sentir fracassada. É perceber que estar viva é, por si só, uma oportunidade de recomeço constante. Os anjos querem que você confie mais nos dias simples, que encontre beleza nas rotinas, nos gestos cotidianos, nos encontros breves. Porque é ali que a vida também acontece, não só nos grandes eventos, mas nas pequenas bênçãos que se escondem no silêncio. A vida é generosa, ainda que muitas vezes não pareça.
Ela te oferece tempo, encontros, aprendizagens e, sobretudo, a chance de se renovar, sempre que você escolhe a consciência em vez da repetição. Sempre que você se abre para amar, mesmo tendo se ferido antes. Sempre que você oferece sua presença inteira, mesmo com o coração ainda em cura. Eles te envolvem, nesse momento, com uma luz feita de aceitação e esperança. Uma luz que não exige que você seja forte o tempo todo, mas que te sustenta quando você precisa parar. Que te aquece quando tudo parece escuro. Que te relembra, com ternura, que viver é um ato de coragem constante e que você está sendo profundamente amada e guiada nessa jornada, mesmo quando não consegue sentir com clareza. E é nessa lembrança de que você está sendo guiada, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais visíveis, que o coração encontra abrigo. Os anjos seguem com você, respeitando seus passos, acolhendo suas pausas, escutando até os pensamentos que você não verbaliza. Eles não te cobram pressa, nem metas grandiosas, porque sabem que a verdadeira grandeza está em se manter presente, em seguir com sinceridade, em olhar para dentro, mesmo quando seria mais fácil escapar para fora. A vida, dizem eles, não exige um espetáculo. Ela pede verdade. E a sua verdade, por mais simples que pareça, é poderosa. É quando você para por um instante para ouvir o vento, para sentir o sol na pele, para fechar os olhos e agradecer sem saber exatamente por quê. É nesses momentos que sua alma toca o eterno. Porque viver não é acumular, não é correr, não é resistir o tempo todo. Viver é sentir, é reconhecer que o agora, mesmo com suas imperfeições, é tudo o que você tem. E ao honrá-lo, você honra também a si mesma, a sua história e tudo o que te trouxe até aqui. Os anjos te convidam a lembrar-se de quem você era antes do medo, antes das exigências externas, antes das feridas. Aquela versão sua que acreditava na beleza da vida, que confiava nos próprios sonhos, que encontrava sentido nos detalhes. Ela ainda existe. Ela ainda respira em você. E quanto mais você vive com autenticidade, mais próxima dessa essência você se torna. Não como alguém que volta ao passado, mas como alguém que se reencontra com o que é essencial e eterno em si. Eles te encorajam a não se perder nas exigências de um mundo que mede tudo por produtividade, visibilidade ou controle, porque a alma tem outra linguagem. Ela fala através da quietude, da intuição, da ternura, e toda vez que você desacelera para escutar, algo dentro de você se alinha com a vida de forma mais profunda. Você começa a perceber que está onde precisa estar, mesmo que ainda não entenda o porquê. E esse entendimento suave, esse não saber confortável, é o começo de uma nova forma de viver, mais leve, mais real, mais sua. Os anjos te recordam que viver não é uma linha reta. É um caminho cheio de voltas, de interrupções inesperadas, de curvas que às vezes te colocam diante de versões de si que você ainda está aprendendo a aceitar. Mas tudo faz parte, nada está errado. A vida não precisa de um roteiro fechado para ser verdadeira. Ela se revela quando você permite que cada instante tenha seu lugar, quando você para de lutar contra o que é e começa a caminhar com o que existe. E nesse caminhar, você se fortalece, se suaviza, se aprofunda, porque você começa a entender que tudo o que você precisa já está aqui. A sabedoria, a força, a beleza, o amor. Tudo pulsa dentro de você, esperando ser acessado com mais presença, com mais escuta, com mais gratidão. A vida não exige que você entenda tudo, mas que viva com o coração aberto. Que esteja disponível para aprender, para sentir, para amar, mesmo com medo. Porque viver, no fim, é isso, um gesto contínuo de coragem amorosa. E nesse gesto contínuo de coragem amorosa, os anjos continuam te acompanhando como companheiros de luz, que não apenas observam, mas sentem contigo cada passo dessa travessia que é viver. Eles caminham ao teu lado quando você sorri e quando chora, quando conquista e quando perde, quando se sente forte e quando tudo o que consegue fazer é apenas respirar. E mesmo quando a vida parece silenciosa demais, como se nenhuma resposta viesse, eles estão ali,
não para oferecer certezas, mas para manter viva em você a lembrança de que cada dia é uma nova chance de se conectar com a sua essência, com sua missão, com o sagrado que pulsa em todas as coisas. Os anjos te pedem que não espere sempre por momentos grandiosos para se sentir viva. A vida, em sua sabedoria infinita, se manifesta com mais frequência nas sutilezas, na xícara de chá que aquece as mãos, na música que toca a alma, no olhar silencioso que comunica mais do que 1000 palavras. Ela está presente no instante em que você se deita e agradece por mais um dia, mesmo que ele tenha sido difícil. Está naquele breve momento em que você respira fundo, ao invés de reagir com raiva. Está quando você escolhe continuar amando, mesmo depois de ter se decepcionado. Porque a vida, de verdade, se revela nos espaços pequenos, e é justamente aí que mora sua grandeza. Eles dizem que não importa quantas vezes você já caiu, quantas vezes achou que não daria conta, quantas vezes pensou em desistir. O que importa é que você continua aqui. E isso por si só é força, é fé, é vida em estado puro. Viver é uma dança entre o que se perde e o que se ganha, entre o que se entende e o que ainda não tem nome, entre a dor que ensina e a alegria que cura. E cada passo seu, mesmo o mais hesitante, está levando você a um lugar mais autêntico, mais profundo, mais livre. Os anjos te convidam a olhar com mais carinho para si mesma, a perceber que você tem feito o melhor que pode, com os recursos que tem, com o coração que carrega, com as experiências que te moldaram. Eles te pedem que pare de se cobrar tanto, que largue o peso de ter que saber tudo, ser tudo, aguentar tudo. Você é humana, e ser humana é uma experiência de aprendizado constante, de tentativa, de descoberta. A vida não te pede perfeição, mas presença. Ela não te exige certezas, mas disposição de seguir mesmo sem todas as respostas. E à medida que você se rende a esse fluxo com mais confiança, algo dentro de você começa a mudar. A paz que você buscava fora começa a brotar dentro. A clareza que parecia tão distante começa a se formar aos poucos, como uma névoa que vai se dissipando. Você percebe que viver com alma não significa não ter medo, mas saber continuar mesmo com ele. Não significa evitar as dores, mas atravessá-las com coragem. E não significa ter tudo sob controle, mas aceitar que a beleza da vida está justamente em sua imprevisibilidade. Os anjos sussurram que você é parte dessa beleza, que você, com todas as suas imperfeições, é uma expressão viva do divino, que sua presença aqui, agora, tem um propósito maior do que você pode imaginar, que sua vida, mesmo com todas as suas nuances, já é uma contribuição para o mundo, pelo simples fato de você estar tentando viver com verdade, com alma, com amor. E à medida que você reconhece a si mesma como parte dessa beleza maior, algo sutil começa a se firmar dentro do seu coração. Uma certeza silenciosa, que não precisa de provas para existir. Você está viva por um motivo, e viver com consciência, com inteireza, é a forma mais pura de honrar esse presente que te foi confiado. Os anjos continuam ao seu lado enquanto você caminha, mesmo quando seus passos parecem incertos, mesmo quando o cansaço pesa. Eles não te julgam por tropeçar, nem te apressam nas fases em que você precisa parar. Eles apenas sustentam o espaço sagrado onde sua alma pode respirar, onde sua humanidade pode existir sem ser cobrada, onde a vida pode continuar a se revelar sem pressa. Eles te pedem que não se perca tentando seguir padrões alheios, que não silencie sua intuição apenas para ser aceita, que não sacrifique sua verdade em nome de uma segurança que, no fundo, nunca foi real. A vida pede coragem para ser vivida com honestidade. Pede que você se olhe com os olhos do espírito e não com os olhos das exigências externas. Pede que você se lembre de que tem o direito de escolher o que te faz bem, o que te expande, o que te faz sentir inteira. Viver plenamente é, muitas vezes, dizer não ao que te afasta de si e dizer sim ao que te reconecta. Os anjos sabem que isso nem sempre é fácil. Às vezes é preciso desapontar pessoas. Às vezes é preciso recomeçar do zero. Às vezes é preciso atravessar noites escuras da alma para encontrar uma nova luz. Mas eles garantem,
Cada vez que você escolhe a si mesma com amor e não com egoísmo, cada vez que você se respeita, mesmo quando o mundo não entende, você está vivendo. Você está dançando com a vida na frequência da alma. E essa dança, por mais solitária que pareça às vezes, nunca é em vão. Eles te lembram que tudo o que é verdadeiro em você, seus dons, sua sensibilidade, sua voz, seu jeito único de enxergar o mundo, é exatamente o que a vida deseja que você ofereça. Você não precisa se moldar, não precisa se esconder, não precisa pedir desculpas por ser quem é. A vida quer ser vivida através da sua autenticidade, não da sua performance. E quanto mais você se alinha com sua verdade, mais sentido você encontra nas pequenas coisas, mais gratidão brota de dentro, mais paz se instala onde antes havia inquietação. E assim, viver deixa de ser um fardo e se torna um caminho de expressão. Um caminho onde você não precisa ter todas as respostas, mas pode aprender a confiar no passo seguinte. Um caminho onde cada experiência é uma professora e cada emoção, uma mensagem. Viver nesse nível mais profundo não é estar sempre feliz, mas estar sempre presente. É saber que até mesmo nos dias difíceis, há algo em você que permanece inteiro. Uma centelha que não se apaga, uma luz que não se perde, um amor que nunca deixou de te sustentar. E é essa centelha, esse ponto de luz silencioso e eterno, que os anjos tocam agora, com reverência e cuidado, como quem reacende um fogo sagrado que jamais se extinguiu, apenas adormeceu sob o peso dos dias difíceis, das exigências do mundo, das dúvidas que às vezes se tornam maiores do que a fé. Eles querem que você saiba que mesmo nos momentos em que sentiu que havia se perdido, mesmo quando a vida parecia distante daquilo que sua alma ansiava, você jamais deixou de estar em caminho. Porque o caminho não é feito apenas de certezas e alegrias, ele também é feito das perguntas que te tornam mais humana, das pausas que te ensinam a escutar, das sombras que revelam sua própria luz. Os anjos te convidam agora a olhar para a sua vida com mais ternura, como quem olha para um jardim em diferentes estações. Há fases de brotar, há fases de florescer, há fases de recolher e silenciar, e todas são necessárias. A vida, assim como a natureza, tem um ritmo próprio. Nada floresce o tempo todo, nada é inverno para sempre. E aceitar esse movimento é se alinhar com a sabedoria da existência. É aprender a descansar quando a alma pede pausa. É saber plantar com amor mesmo sem ver os frutos de imediato. É confiar que, mesmo quando tudo parece estagnado, por dentro há raízes se fortalecendo, as sementes se preparando para florescer quando a luz certa tocar. Eles sabem que muitas vezes você se cobra por não estar mais à frente, por não ter conquistado o que sonhava, por ainda carregar dores que pensava já ter superado. Mas os anjos te dizem: suavize. Você está aprendendo. Você está despertando. E tudo está exatamente como precisa estar para que você se torne quem veio ser. A vida não é uma corrida, nem uma competição. É uma dança com o tempo, uma escuta com o coração, uma construção constante de sentido. E nesse processo de viver com mais alma, os anjos também te lembram que não é preciso esperar grandes mudanças externas para sentir a profundidade do que está acontecendo dentro de você. A verdadeira transformação começa nos espaços pequenos, na escolha de respirar antes de reagir, de ouvir em vez de julgar, de se perdoar em vez de se punir. Cada uma dessas decisões silenciosas é como uma prece viva. É como um fio de luz costurando os pedaços do seu ser com mais inteireza, com mais presença, com mais amor. Eles te observam com alegria quando você confia na própria intuição, mesmo sem ter todas as explicações. Quando você escolhe a honestidade consigo mesma, mesmo sabendo que isso pode decepcionar expectativas alheias. Quando você se trata com a mesma gentileza que oferece aos outros. Porque viver é também ter coragem de ser fiel ao que a alma sente, mesmo quando o mundo ao redor te empurra para longe de si. E a cada vez que você faz essa escolha, de viver com mais verdade, com mais delicadeza, com mais consciência, a vida responde. Talvez não da maneira que você espera, mas de formas misteriosas e sutis, através de encontros significativos, de sinais que aquecem o coração, de um alívio inesperado no meio do dia,
de uma intuição certeira que te salva de repetir padrões antigos. A vida fala com você, a todo momento. E quanto mais você silencia o ruído do mundo, mais claramente você será capaz de ouvi-la. E assim, envolvida pela ternura dos anjos e pelo sopro sutil da vida que te atravessa, você começa a compreender que viver, no seu sentido mais profundo, não é sobre controlar cada passo, mas sobre confiar no caminho. Não é sobre colecionar conquistas visíveis, mas sobre cultivar presença, verdade e afeto. A vida não exige que você saiba tudo, que nunca fale, que acerte sempre. Ela te convida, com paciência infinita, a experimentar, a sentir, a aprender, a recomeçar, sempre que for necessário. Os anjos te olham agora com reverência silenciosa. Eles sabem o quanto você já enfrentou, o quanto já cresceu sem aplausos, o quanto continua caminhando mesmo quando tudo parece incerto. E é justamente essa coragem silenciosa, essa entrega humilde ao presente, que faz da sua vida algo sagrado. Você está vivendo com alma, está sentindo com profundidade, está aprendendo a confiar na dança entre luz e sombra, entre certezas e mistérios. E essa é a verdadeira espiritualidade, estar inteira no que é, abrir o coração mesmo com medo, oferecer amor mesmo sem garantias, reconhecer a beleza mesmo quando ela se apresenta em formas discretas, e seguir, mesmo quando não se vê claramente o horizonte, com a confiança de que cada passo está sendo sustentado por algo maior do que você, uma força amorosa, constante e infinita que os anjos chamam de vida. Com infinito carinho e luz, nós, os anjos da vida, te envolvemos agora e sempre. Confie no caminho, abrace sua verdade e lembre-se, viver é, acima de tudo, uma forma de amar.